Dai-me, Senhor, 100 homens que nada temem senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley. A paz do Senhor. Eu sou o pastor e professor Alexander Lima. Você está assistindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Metodista Arliana em Nova Olinda, distrito de Nilópolis. E o tema hoje abordado será santificai-vos. Na aula anterior, você estudou sobre soterologia, doutrina da salvação. E dentro do assunto abordado, você aprendeu que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue derramado, produziu em mim e em você 3 aspectos: que nós fomos justificados, nós fomos regenerados e nós fomos santificados. E nós iremos abordar hoje esse terceiro aspecto, a santificação. A palavra santificação, ela vem da variação de santo, do hebraico kadosh, e do grego agos. Ela vai aparecer, por exemplo, no Velho Testamento, 830 vezes, sendo 330 somente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ela nos traz o sentido de templo, nos traz uma ideia de culto, porque ela está relacionada à adoração ao nosso Deus. E os seus sinônimos são separação, consagração e dedicação. Uma vez que fomos justificados, uma vez que fomos regenerados e fomos santificados, nos tornamos co-participantes da natureza divina do nosso Deus. Com isso, nós fomos separados para agir ou trabalhar e nos dedicar 24 horas para o nosso Senhor. Ou seja, você é uma pessoa consagrada, porque você é uma pessoa separada para o Senhor. Mas não tem como você entender e ser motivado a praticar a santidade se você não entender o seu Deus. Por exemplo, Deus, ele é a sua essência absoluta em santidade. Ele é o ponto de referência. A santidade de Deus, ela fala da sua excelência moral, ela aponta para a sua excelência moral. A santidade de Deus, ela é perfeita e inspiradora. Por exemplo, Salmo 93, versículo de número 3, vai dizer o seguinte: celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Ela também vai exibir o seu caráter. Salmos 22, 3, você também já deixa anotado João 17, versículo 11, que vai dizer o seguinte: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores em Israel. Isaías também vai trazer a ideia de santidade no nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. Por isso, dentro dos 10 mandamentos, ali, em você não falar o nome do Senhor em vão. Mas Isaías 57, versículo 15, vai dizer o seguinte: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, você está entendendo e aprendendo sobre a natureza de Deus, sobre a necessidade de viver uma vida santa, separada.
nós vamos ver John Wesley, por exemplo, ele bebendo ali de um ato de movimentos 2 séculos anterior ao dele, que é o puritanismo, e quando ele vai ser um protagonista da reforma anglicana, ele vai trabalhar sobre 2 pilares: piedade e santidade. E ali nós vamos ver um avivamento acontecer em toda a Inglaterra, jorrando também nos Estados Unidos e chegando para os nossos dias. Nós temos como slogan o lema Santidade como estilo de vida, que veio de uma convenção geral dos adolescentes em 1986. Adolescentes esses que foram inspirados por Deus para trabalhar sobre esse tema, santidade como estilo de vida, que vai se tornar sistema geral da igreja a partir de 2002. Então, se você pertence a essa denominação, Igreja Metodista Israeliana, você tem como base santidade. Nós devemos praticar, nós devemos viver a santidade. Mas você deve estar em casa se perguntando, mas pastor, como isso acontece? Primeiro eu quero dizer para você que é um ato divino. Você não teve participação nenhuma na cruz do Calvário, mas você se torna co-participante quando você deseja buscar essa santidade. Quero dizer para você que devemos ser santos para trabalharmos no serviço do Senhor. Devemos multiplicar essa informação, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4:3, que vai dizer o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, devemos praticar. Pedro também vai nos dizer aí em 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, que vai dizer o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então devemos aí praticar uma vida de santidade, mas entender que ela é sobre nossas vidas um ato divino, entender que isso aconteceu por meio de Cristo e entender que isso veio sobre as nossas vidas também através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. A nossa comunhão consiste em praticar a santidade. Aliás, é um padrão. Ninguém verá Deus sem santidade. Quem subirá o monte santo do Senhor? Aqueles que tiverem o coração e as mãos limpas. John Wesley ele vai entender do fundo do seu coração que o contínuo amor ao nosso Deus, ele nos permitiria chegar ao ponto de nos tornarmos plenamente santos, ainda vivendo sobre esse corpo. Mas o que eu te aconselho, mas o que eu te oriento é: pratique a santidade. Apocalipse vai dizer: aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que está limpo, limpe-se mais. Então é uma ideia contínua. Devemos praticar a santidade. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós já versículo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor,
que é o vosso culto racional. A ideia de santidade, de separação, ela tem a sua origem primeiro em Deus. Mas o Senhor escolheu um povo. O povo de Israel é uma nação santa porque é separada para prestar serviço ao Senhor. A ideia ou a origem do projeto de Deus sobre Israel é que seja uma nação santa. Os utensílios ali no tabernáculo eram separados, foram produzidos, foram ungidos e separados para dedicar o culto ao Senhor. A tribo de Levi, os levitas, era uma tribo santa, era uma tribo separada para uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade. E essa ideia que nós temos do Velho Testamento, esse aspecto que a santidade ela começa nas coisas, no Novo Testamento ela vai transferir para a pessoa, porque através da ação da cruz do Calvário, o Senhor tabernaculou em nossas vidas, ou seja, agora nós somos morada de Deus, agora nós somos templo do Espírito Santo, e por isso, se o Espírito é santo, nós devemos entender que nós devemos ter um corpo, viver uma vida em santidade, segundo o que está lá em Romanos 12, versículo 1. Querido aluno, eu te aconselho a continuar pesquisando, estudando sobre santidade, sobre comunhão, continuar estudando a necessidade e os benefícios de servir ao Senhor Jesus em santidade, para que não venhamos nos tornar um sabotador. Você imagina que uma pessoa que não vive em santidade e quando mete a mão na obra, essa pessoa se torna um sabotador, porque ela está comprometendo todos aqueles que estão ali trabalhando junto, na igreja local, em alguma ação específica, porque ela não está vivendo uma vida de separação. O Senhor me chamou e te chamou para vivermos uma vida separada, uma vida em comunhão com Ele. E isso não é possível sem uma vida de santidade. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até chegar ao dia perfeito. Ou seja, o sol do meio-dia precisa raiar em nossas vidas. Um momento em que não há sombra nem de um lado e nem do outro. E essa ação contínua, ela acontece na cruz do Calvário, ela acontece através do Espírito Santo e ela acontece através da palavra. Te convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João 17:17, que vai dizer o seguinte: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, creia que o ato de ler a Bíblia também te remete à santidade. Quantas e quantas vezes eu, ao orar, percebo que parece que o céu está de bronze e a oração não está passando do teto. Então, em vez de eu ficar ali relutando para orar, eu continuo de joelho sim, mas abro a Bíblia, começo a ler, começo a meditar, começo a ruminar na palavra, e quando percebo essa ação de purificação ocorreu sobre minha vida, e agora eu já até esqueço de como meu coração estava, de como a minha mente estava, e aí eu consigo agora dar continuidade à oração, já que devemos orar
até que sintamos vontade de orar. Mas eu te aconselho a ler a Bíblia para te auxiliar. Fique com Deus, tenha um excelente domingo e que você separe o resto desse domingo para se consagrar ao Senhor e se preparar para o culto logo mais, aonde teremos a live, mas também estaremos com a porta aberta, aguardando você. A Igreja Metodista Wesleyana em Nova Olinda está localizada na Estrada Nilo Peçanha, no número 699, ao lado da Praça Mateus Vieira do Amaral. Você é bem-vindo. Fique com Deus.